Muito bem, senhores, sejam todos bem-vindos às nossas sardinhas satânicas, né? Então, fala sardinhas satânicas, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E, pessoal, se esse conteúdo aí for, de alguma forma, esse conteúdo que você está prestes a assistir, for de alguma forma interessante para você e te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal, né? Dar aquele like e principalmente depois para quem assiste a live depois, né, a live gravada, participe nos comentários e deixa as tuas opiniões aí sobre os assuntos que a gente vai falar hoje, tá? Fofoletes, então vamos para as participações especiais aqui, né? Vamos para as participações especiais, pau na máquina. Um bom dia a todos aí, o nosso querido Breno Simão. O Rubens já estava perguntando onde é que eu estava, né? Nossa pontualidade, exatamente. Pontualidade é sempre importante, né? Já taquei o like, é isso aí, fofas. Melhor forma de ajudar é vocês tendo algum tipo de interação com o conteúdo, então comentários, likes. Se você se sente grato aí pelos conteúdos entregues, considere se inscrever, beleza? Fofoletes, então vamos começando pelas nossas notícias e informações importantes, tá? Ontem o Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, né, o presidente do Banco Central americano, ele falou, ele teve um tom assim, né, meia boca, água de salsicha, vamos dizer assim, porque em alguns momentos ele falou de uma forma mais suave, indicando que a economia vai fazer um pouso suave, mas ao mesmo tempo ele fez alguns comentários que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Bom, senhores, então o que a gente vai falar basicamente tudo hoje? A gente vai falar então desse presidente do Fed, o Mark Novogratz, que é chefe da Galaxy Digital, né? Que eles falaram então em ano de sobrevivência e mercado de ações e mercado de criptomoedas e decisões impopulares. A gente vai falar sobre isso. A gente também vai falar sobre as top 5 criptomoedas e altcoins para janeiro de 2023, baseadas aí em outros especialistas, opiniões de outros especialistas, né? Vamos falar também sobre o aumento da demanda por SDC, que aumentou violentamente nessa entrada de ano. Também vamos falar sobre o nosso calendário econômico, obviamente, porque amanhã, se eu não me engano, 10 horas da manhã, 10h30, vai ser os dados de inflação, o CPI, dos Estados Unidos. E eu quero ver com vocês, né? Talvez eu faça uma live para a gente falar um pouquinho sobre o CPI, ou eu vou fazer algum vídeo gravado e postar para vocês sobre o CPI, tá? Porque é importantíssimo a gente falar sobre a inflação amanhã. E também, fofoletes, por último, né? Eu vou falar sobre a Optimism e Arbitrum, né? Que são camadas aí da segunda camada da rede Ethereum. São do sistema Rollups, que eles superaram ontem o volume de negociação da rede principal Ethereum, indicando que provavelmente as próximas altas será baseada em soluções de segunda camada da rede Ethereum. Então a rede Ethereum e a sua segunda camada ela está recebendo bastante volume financeiro. Então não só acredito que o Ethereum vai subir violentamente, mas também alguns tokens dessas soluções podem subir também, beleza? Bom, senhores, então, ontem o Powell, né, vamos falar ali, todo dia eu acordo pensando no Powell, né? Todo dia eu acordo pensando no Powell. Ele comentou ontem o seguinte, né, que restaurar a estabilidade de preços quando a inflação está alta pode exigir medidas que não são populares no curto prazo, pois aumentamos as taxas de juros para desacelerar a economia. Então, o próprio presidente do Federal Reserve, do Banco Central, que ele assume a independência monetária em relação à independência política. Então, por exemplo, o Banco Central, pessoal, ele está cagando andando se as pessoas vão ter emprego ou não, desemprego ou não. Essa fala dele, né, de defender basicamente a independência da autoridade monetária, que, né, ou seja, afirmar, que nem ele afirmou ontem, né, que a ausência de controle político direto, ou seja, a ausência do presidente Biden tomar decisões frente ao Banco Central americano permite que eles consigam adicionar manobras financeiras que causam desaceleração econômica. O que é a desaceleração econômica aqui, que ele está citando, né? Cara, crise, recessão, desemprego.
Então o presidente do Federal Reserve já está falando assim, já aos quatro ventos, e eu não sei como que os economistas não interpretaram essa fala desta forma, sabe? Porque é uma coisa que me dá calosfrios, né? Ou seja, o presidente do Fed ele tá cagando e andando para os efeitos negativos que acontecem, né, como desemprego. Mas para a família, aquela família que depende do emprego, ela sofre bastante. Então o que acontece? Quando ele falou isso ontem, para mim foi um indicativo de que sim, nós vamos continuar tendo apertamento quantitativo, mesmo que a inflação venha caindo mais do que o esperado, vamos dizer assim. A inflação anual que vai sair os dados amanhã. Então o que acontece? Cara, cada dia que eu vejo esse tipo de fala, por mais que a gente vê essas altas de curtíssimo prazo, a gente vai falar sobre isso depois, quando a gente for fazer análise gráfica de preços do mercado de criptomoedas. Por mais que ele fale por mais que eu veja altas nos gráficos, eu sei que vão ser altas que podem ter um limite, né, um teto de alta, e que o mercado tende a ser um ano lateral, muito semelhante a 2019, tá? Porque os apertamentos vão continuar, o enxugamento de dinheiro vai continuar, o aumento de investidores para investir em renda fixa nos Estados Unidos esse ano e no Brasil também, né? Esse ano vai aumentar. Então, toda essa fala dele só me fez crer que este ano vai ser um ano realmente mais lateral. E aí outro cara que falou sobre isso, né, foi o Mike Novogratz. Mike Novogratz, para quem não conhece ele aí, ele é fundador da empresa de serviços financeiros criptográficos Galaxy Digital Holdings, né? É uma das maiores empresas aí de criptomoedas. E ele comentou que 2022 foi um fracasso. Muita gente que está assistindo essa live que entrou no mercado no ano passado sabe bem disso. Muita gente perdeu muito dinheiro, outras pessoas tiveram uma desvalorização do patrimônio em 90%, principalmente a galera que ficou presa em altcoins. E ele comentou, havia muitas notícias ruins por aí, né? Mas não é bem essa questão. Eu acho que o mercado está passando por um processo de desalavancagem, né? Um efeito contrário, um efeito rebote daquele auê todo que acontece no bull market. Então todo o mercado touro, né? Mercado que só sobe durante anos, ele é normal ter períodos que ele precisa de correção. Toda tendência de alta de longo prazo precisa de uma correção de longo prazo também. Então, se a alta ela durou 2 anos, é muito comum uma correção de 1 ano, mais de 1 ano, né? Ou do tamanho do ano anterior, sei lá, 2 anos, né? Então, eu acredito que 2023, né, vai ser exatamente aquilo que ele falou também. Eu já venho falando, inclusive antes dele citar isso, eu venho falando desde dezembro, que 2023 para mim vai ser o ano no foco em sobrevivência também, ou seja, vai ser um bear market um pouco mais prolongado do que 2018, né? Então ele falou que sobre os obstáculos regulatórios que não tinha antes, né? E ao mesmo tempo também reconstruir a narrativa, né? Então o que acontece com o apertamento quantitativo que já foi admitido ontem pelo Jerome Powell, que vai ser um apertamento ainda de curto prazo. Isso significa que as pessoas ainda não sentiram o baque da falta de emprego, não sentiram ainda a falta de dinheiro nos mercados. Muitas informações na semana passada, semana retrasada, mostraram que a economia ela ainda está muito aquecida. Então ainda não teve tempo suficiente para acontecer a famosa recessão. Mas eu acredito que o Federal Reserve vai apertar até isso acontecer, ao custo, né, de realmente as taxas ficarem mais altas e a inflação ficar mais baixa. E lentamente, né, isso vai acontecendo. Porém, os indicadores de CPI amanhã, de dados de inflação amanhã, se eles vierem a favor da contração econômica, ou seja, a inflação vira mais abaixo do que o esperado pelo mercado, nós sim podemos ter um início de uma tendência de alta que pode durar 3 meses, um semestre, antes de o mercado cair. Semelhante ao que aconteceu lá em 2019. Beleza? Porque lembrando, pessoal, os mercados de risco, as pessoas gostam de se antecipar. Tem muita gente que já acha que o mercado está muito barato, entendeu? Bom, enfim, então aqui eu peguei um artigo aqui. Eu gosto muito de ter a rotina de analisar o que outros analistas
de mercado de criptomoedas estão falando. E um cara aqui ele comentou o seguinte, né? Ele falou sobre top 5 criptomoedas para janeiro, né, de 2023, para você entrar aos poucos e tudo mais. Obviamente não é dica de investimento, pessoal, porque eu quero fazer alguns levantamentos e alguns apontamentos sobre o que ele falou aqui. Para mim é muito importante esse senso educacional, né? E basicamente ele comentou sobre, né, a Cardano. A Cardano também é uma top cripto para mim também, que eu acredito que vai ressuscitar das cinzas, que vai conseguir sobreviver no médio e longo prazo. É uma criptomoeda que existe desde 2017 e tem eficiência técnica, tem funcionalidade e tem atualizações e tem uma comunidade muito ativa. Chegou a ser por um tempo a top 3 a criptomoeda em volume do mundo, né? Só perdendo aí para o Ethereum, tá? E logicamente ela caiu violentamente, ela chegou aos 20 centavos recentemente. Lembro que eu falava que ela poderia chegar a 35 centavos, depois a 15 centavos, e o pessoal deu risada nas duas situações e o mercado provavelmente vai empurrar ela possivelmente para os 15 centavos ainda, tá? Vamos ver como vai ser, né? Eu ainda acho que é muito perigoso entrar nesse tipo de ativo agora exatamente, porque, cara, é um grande topo e fundo descendente ainda, por mais que o mercado queira tentar fazer um pivô de alta, né? Então aqui ele quer tentar fazer um pivô de alta, mas eu acho muito cedo ainda, tá? A outra é a Polygon Matic, que também concordo com ele, tá? A Polygon Matic está no meu radar, sim, para ser uma das altcoins que eu vou usar uma pequeníssima parte do meu patrimônio e do meu capital para me posicionar aos poucos. Então a Matic está, sim, dentro das minhas capacidades aí de compra. No curtíssimo prazo, tá? Ela está fazendo pivôs ascendentes, topos e fundos ascendentes, mas ela está 100% dependente do que está acontecendo com o cenário macroeconômico. Então, se a inflação vir contra a contração econômica amanhã, depois eu vou explicar melhor isso quando eu mostrar o calendário econômico, a gente pode ver, então, essas altcoins que subiram recentemente voltarem a cair e anularem, né, o pivô de alta. Porém, eu tenho que admitir que ela tem um pivô de alta dentro de outros pivôs de alta. Então ela tá andando em ondas, né? É o tipo de característica que eu gosto de entrar, beleza? Então, Matic, para mim, vale a pena entrar um pouquinho, tá? Vou usar aí 10% do meu capital reservado, 10% dos 10%, eu brinco, né? Porque do meu capital reservado para investimentos agora no final de janeiro, eu quero comprar algumas altcoins como a Matic, como a Cardano, mas eu vou usar, por exemplo, na Matic 10% do meu patrimônio, 10% do 100%, que é os 10% do capital que eu tenho reservado para investimentos aos poucos, gradual, né? Até o final do ano eu quero chegar nos 50% de exposição em criptomoedas nesse tipo de investimento e 50% em USDC ou tokens de dólar, beleza? Porque eu acho que ainda é um ano vai ser um ano de sobrevivência, tá? A outra é a VeChain, que é a Veterinários do Brasil, beleza? A VeChain, ela tem uma característica de fazer um pequeno pivô de alta aqui no gráfico bem curto prazo. Tá tentando manter esse pivô aqui de alta, então ele tá tentando pivotar, né? Fazer o pivô de alta. Aí vocês perguntam, mas o que é o pivô de alta? Pivô de alta é fazer isso aqui, ó. O preço, ele sai de uma condição, ele chega a um determinado topo, ele volta e geralmente ele toca no topo anterior, tá? Então, por exemplo, você tem um topo aqui, ó. Deixa eu traçar aqui corretamente. Vou pegar uma linha aqui, ó. Pronto. Ó, o que ele fez aqui? Ele rompeu, tá? Isso é o pivô. Ó, ele rompe, volta, suporta o preço e aí tenta manter uma nova onda de alta, beleza? Então, isso é o pivô. Existem pivôs de alta e pivôs de baixa. Então, o pivô de baixa é o oposto, né? Você tem aqui a característica de bater uma resistência e o mercado voltar, tá? Então, a VeChain está no radar dele, não está no meu radar, beleza? Não está no meu radar. VeChain não vou comprar, mas ele deixou aí que eu achei legalzinho aqui esse pivôzinho de alta que ele está realmente tentando construir. Outro que eu não vou comprar, mas muita gente gosta de especular é Shiba Inu, a famosa Shiba Rola, né? Ainda acho que o mercado em contração econômica eu não vou arriscar nas meme coins, beleza? As meme coins, mas cada um faz o que quiser aí, tá? Ela não está no meu radar também. Então a única que ele comentou aqui que está no meu radar é a Matic e a Cardano, beleza? E por último a XRP,
Então a XRP hoje ela está tentando fazer aquele papel de ser transações interbancárias globais completamente centralizada, com equipe que fica despejando na cabeça da galera que compra. Porém, sim, ela tem um padrão muito interessante que dá para surfar, por exemplo, até o final de janeiro, um padrão de comprar ela e tentar segurar até o final de janeiro antes dela dar a próxima pedrada, porque ela tem um comportamento de ficar subindo no curto prazo e depois dar uma pedrada. Geralmente 7 dias, 14 dias de alta, ela pode subir baseado aí no contexto macroeconômico. E todas elas que eu comentei estão reféns aí do cenário macro, beleza? Então a demanda por SDC e stablecoin disparou depois do colapso da FTX. Isso sinaliza para mim que, basicamente, pessoal, cada vez mais o mercado de criptomoedas, quem se mantém, quem sobrevive, quem gosta de mercado de criptomoedas, acaba preferindo utilizar agora mais DeFi. Então o crescimento do DeFi, das finanças descentralizadas, vem aumentando legal. E basicamente é isso, né? A demanda por essas stablecoins, então, está aumentando violentamente. E, detalhe, e é uma observação que depois eu vou trazer na live fechada, que é a live depois dessa, que é a live exclusiva para assinantes. Inclusive, se você gosta do meu conteúdo, do meu sistema, meu método e assim por diante, considere se tornar membro do canal. Só clicar ali embaixo, seja membro, seleciona uma das assinaturas que comporta o teu bolso e você vai ser bem-vindo para a maior comunidade de investimentos do mundo no YouTube. Não existe nenhum canal no YouTube que tem mais assinantes do que o nosso e que mais tem assinantes que já passaram de um ano pagando todo mês aqui. Então, provavelmente isso é valor muito agregado que é entregue no Membros, né? Bom, senhores, então agora, Optimus e Arbitrum, né? Elas fliparam o Ethereum em transações, volume de transações combinadas, né? Ou seja, você soma o volume de transação que aconteceu na rede Optimus e Arbitrum nos últimos dias, soma esse volume de negociação, ele superou a rede Ethereum principal pela primeira vez. E isso, quando isso acontecendo, né, mostra e sinaliza que, além do DeFi estar crescendo e subindo, as pessoas estão utilizando Ethereum, né? E as soluções de segunda camada da rede Ethereum, seja ela Arbitrum, seja ela Optimus, ou seja ela a Matic, tá? Então elas têm a mesma estrutura. Essa aqui é com rollups, essa aqui também é com rollups, onde ela pega e soma várias transações, ela enrola dentro de uma sequência de dados maior do que o bloco do Ethereum e ela acelera as transações numa velocidade absurda, tá? Quem utilizou Optimus em Arbitrum sabe muito bem como funciona, é sensacional, tá? Eu prefiro utilizar hoje mais a Arbitrum, mas eu já utilizei a Optimus e eu sou fã das duas redes aí por enquanto. Eu digo fã, né? Mas na verdade não dá para se apaixonar tanto assim, tá? Cuidado para não se apaixonar, porque o mercado cripto ele é muito louco, né? As coisas que hoje funcionam muito bem, elas podem dar algum pau a qualquer momento e aí a gente depois se fode, né? Então sempre a exposição ela tem que ser temerária e é uma exposição aos poucos, beleza? Outra coisa, né, Fofoletes? Então, Bitcoin topos e fundos ascendentes nos últimos 7 dias, então sim, o Bitcoin está no curto prazo fazendo topos e fundos ascendentes, tendência de alta, o Ethereum é a mesma coisa, altcoins também. Me chamou a atenção que geralmente quando o mercado começa a subir, o Bitcoin subia sozinho antigamente, agora várias pessoas estão entrando nas altcoins, né, e acompanhando a alta. Opa, perdão, pessoal. Aqui, ó, vamos devolver aqui, ó. Devolve, isso. As altcoins estão subindo junto com o Bitcoin com uma velocidade bem grande. Então é o seguinte, né? A gente tem o que está me parecendo é uma pequena amostragem de que dessa vez o mercado vai querer subir, as altcoins vão ser extremamente especuladas porque nós temos muito mais investidores do que antigamente, né? Então o mercado subiu e cresceu com pessoas interessadas, né? Por último, antes da gente ir para os gráficos, então, pessoal, eu tenho que comentar com vocês sobre o discurso do Powell. Então a gente já comentou, né, que já aconteceu. Na minha opinião, foi um discurso ruim, beleza? A favor da contração econômica. Então é um discurso de que no curto prazo vale tudo e que o governo americano não vai poder tomar decisões sobre as decisões do Banco Central americano, beleza? Então não vai ter politicagem supostamente, tá? Pessoal, então é o seguinte. Na quinta-feira, a gente vai ter a seguinte informação.
A projeção que o mercado está dando é de que o IPC mensal ele vai entrar para níveis de 0 e o anual, né, ou seja, a inflação do ano dos Estados Unidos, lembrando que eles não estão acostumados a ter uma inflação tão alta e que já chegou a nível de 12%, 11%, a real chegou a 17%, que seria só contando aí alimento, energia e tudo mais, chegou a 12%. Hoje ela está em 6,5%, ela vem caindo legal. Nos últimos 2 meses ela caiu além do esperado, então o mercado já espera outra porrada forte. Se ela vier acima, então se ela vier 6,6%, 6,7%, acima do anual, nós podemos ter, então, o mercado caindo muito mais. Por quê? Porque isso vai indicar que o Banco Central americano vai fazer um apertamento de juros maior do que o mercado especulativo espera. Tá? Então, se ele vir amanhã, às 10h30 da manhã, de Brasília, com o dado aqui 6,6 ou mais, tá? Então maior que 6,6, nós vamos ter quedas nos mercados de risco, beleza? Se o oposto acontecer, então ele vir abaixo, a inflação vir mais fraca do que o mercado projetou e mais arrefecida, o mercado tende a subir e continuar a estrutura de alta, tá? Então, tanto o mercado cripto quanto o mercado de ações lá fora tende a continuar subindo. E aí, basicamente, é o seguinte, cara, tu não entendeu nada do que eu falei até agora nesse vídeo? Cara, se inscreva aí. A primeira turma do Crypto Blinders ainda está aberta até o dia 23 de janeiro. Dia 23 de janeiro se encerram as entradas de novos alunos aí para o Crypto Blinders, beleza? Essa primeira temporada. Depois, durante o ano, a gente vai lançar outras temporadas, né? Mas, para quem ainda não entendeu como funciona a dinâmica do meu trabalho, do meu conteúdo, considere aí entrar no link da descrição, beleza? Outra coisa, fofoletes, né? A gente, para quem quer se tornar membro do canal, por que que os membros são tão valiosos? Porque a gente tem muita informação praticamente todos os dias e nós vamos ter aí praticamente 9 lives semanais para quem é membro deuses, beleza? Então eu já deixei aberto as nossas próximas lives que vão acontecer depois da sequência dessa live aqui, tá? Agora então, rapidamente, vamos para os gráficos. Nós temos mais 7 minutinhos de live aí e vamos falar um pouquinho sobre os gráficos então do Bitcoin, tá? Pessoal, então aqui ó, gráfico semanal, topos e fundos descendentes. No semanal permanecemos em tendência de baixa com topos e fundos descendentes, ou seja, cada semana significa que o mercado quer cair, tá? O que vai mudar e o que vai mudar aqui para nós? O que seria interessante acontecer? Seria interessante acontecer a inflação vir bem mais controlada, ou seja, vir abaixo daqueles 6,5%, tá? Para dar um gás e uma carga de alta que consiga romper esse topo anterior aqui, ó, tá? Então, o que é o comum acontecer aqui, tá? O comum, por enquanto, é entender o seguinte: as resistências principais que precisam ser rompidas são essas daqui, 17.800, 18.391 e 19.000. Até aqui, o preço pode simplesmente bater aqui, fazer um topo mais baixo que o topo anterior e voltar a cair, né? Ou seja, fazer um pega-ratão aqui. Ou seja, daria, olhando aqui, eu bato o olho nesse gráfico aqui, eu vejo que assim, hoje nós estamos na segunda semana de janeiro, beleza? Então ele pode ainda subir semana que vem e na outra semana, até o início de fevereiro, tá? Até os 19 mil dólares. Só que detalhe, se ele superar essa região aqui dos 19 mil dólares, o mercado ele vai querer perder esse topo anterior aqui. E aí eu me empolgo de verdade. E aí eu entro com força. E aí eu entro sem guspe, tá? Eu vou entrar rasgando. Ou seja, ao invés de eu entrar com 10%, eu vou entrar com 20%. Eu vou entrar com um capital um pouco maior do que eu estava esperando. Por quê? Porque se ele romper aqui, a gente pode ter um período de 3 meses de alta, 6 meses de alta, tá? Dependendo se a inflação vir muito abaixo. Então, se a inflação vir abaixo de 6,5, vir a 5,5 e a taxa de juros já chegando a 5%, aí nós estamos muito próximos da reversão. Ou seja, aquele curto prazo que o Jerome Powell comentou, né, o presidente do Federal Reserve, do Banco Central americano, aquilo que ele comentou de decisões políticas específicas de curto prazo,
elas podem evoluir, então, para uma condição de expansão econômica que pode começar antes do que era o esperado. E aí a gente teria uma alta que poderia ser trimestral ou semestral. Então, 3 meses de alta, a mais várias semanas de alta, né? Seriam aí praticamente 12 a 24 semanas de alta, tá? Lógico, é um dia de cada vez, mas ainda estamos em tendência de baixa, tá, pessoal? A gente ainda está em tendência de baixa. Então, assim, se ele conquistar esse território aqui, eu vou começar a ficar cada vez mais comprador e vou aumentar um pouco a minha posição em Bitcoin, Ethereum, em algumas altcoins, beleza? Porque daí aumenta muito a probabilidade da gente ter uma reversão majoritária de tendência no semanal, tá? Agora, se ele bater numa dessas três aqui e simplesmente se negar a subir além dos 19 mil dólares e sofrer muita resistência, eu vou ficar de fora do mercado, vou ficar mais majoritariamente dolarizado e apenas entrar com 10% comprando algumas criptos naquela estratégia de ficar comprando aos pouquinhos enquanto o mercado se desvaloriza no bear market, tá? Importantíssimo, pessoal, nós temos o seguinte também, canal paralelo, tá? Então nós temos aqui um canal de baixa que está sendo enfraquecido, mas continua sendo um canal de baixa. Então, se o preço bater aqui, onde é a principal resistência, né, pessoal? Vamos confluir os dados aqui, ó. A principal resistência, então, é 18.412 dólares. Então, se o mercado não superar essa região aqui, nós não vamos ter alta semanal, tá? Ele precisa, num primeiro momento, romper, então, essa resistência aqui, ó, que, se vocês forem ver, é o suporte que foi perdido nesse dia aqui. E como é que é uma estrutura de baixa? Topos e fundos descendentes, certo? Então, ele está num canal de baixa. Você está vendo eles fazendo um pullback. Ele pode subir até os 18 mil e provavelmente vai subir até os 18.500 aí nos próximos dias ou até nas próximas 2 semanas. Porém, na entrada de fevereiro, se você for ver aqui no final do mês, se ele rejeitar essa região aqui, ela é porque é uma região de confluência com vários dados importantes. Então, se você estudar tendências, né, topos e fundos descendentes, o que eu acabei de falar antes no início da nossa live? Justamente isso, topos e fundos descendentes é isso aqui, ó, pessoal. Então, o preço sobe para que ele toque o suporte anterior como resistência. Então, o que ele está tentando fazer? Tocar essa região como resistência pela segunda vez. E aí, se nós tivermos pela segunda vez um toque em resistência, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Se ele bater aqui e ele rejeitou, né? Ele tentou comprar aqui essa região e não entrou, e aí na segunda vez ele fizer isso daqui, vocês concordam comigo que isso aqui vai ser um topo duplo, ó. Então, se ele fizer essa mesma rejeição aqui de novo pela segunda vez, vai ser topo duplo para o preço continuar caindo, para seguir a tendência de baixa semanal, certo? Então, enquanto não passa dos 19 mil dólares, se você entrar, você vai estar arriscando entrar e comprar ativos em tendência de baixa ainda, certo? Pessoal, vamos finalizar então nossa live agora, nossa live aberta aqui. Queria só agradecer a presença de todos vocês. Para quem quiser agora assistir as outras lives, nós vamos ter mais 2 lives agora, tá? Eu vou aumentar aqui para vocês, ó. Nós vamos ter a live do Premium, Bitcoin Premium, assinantes Premium e deuses vão olhar a decisão de price action e deuses vale a pena criar piscinas de liquidez em DeFi essa semana. Sobre isso que a gente vai falar agora. No mais, espero que vocês tenham gostado. Um excelente 2023 a todos. Se as informações que eu passei aqui foram boas, considere se inscrever no canal que mais cresce no Brasil. Deixa o seu like. Comente aqui embaixo se você concorda, se você discorda com os temas que eu falei aqui. E também sempre participe, tá? Os comentários abaixo, no próximo mês, eu vou começar no próximo mês, eu vou começar a gente fazer eu vou pegar o pessoal que mais comenta, que mais frequentemente comenta, e vou colocar para fazer um sorteio de um livro com o meu autógrafo assinado, que eu vou lançar daí todo domingo. Todos os domingos eu vou enviar para uma das pessoas que comentou aqui embaixo. Então participe, comente. E tudo de bom aí, tá, pessoal? Obrigado por tudo. Estamos juntos e até a próxima. Valeu. Um abração.
Ah, e fiquem na live, quem é assinante fica na live que você vai ser redirecionado diretamente para a próxima live, beleza?